Disputa não tem nenhuma preposição aqui, então é um núcleo de sujeito. Competição não tem nenhuma preposição antes dele também, então ele também é um sujeito. Aqui é o seguinte, repara que não tem nenhuma vírgula nessa frase, certo? Não tem nenhuma vírgula nessa frase, só que aqui a frase começou pelo verbo. A ordem do português é sujeito, verbo e complemento. Se não tem vírgula e a frase começa pelo verbo, significa que o sujeito veio depois. Eu só troquei a ordem entre eles. Então, ó, comecei com o verbo, não comecei? Se a frase começou com o verbo, significa que o sujeito está depois. Certo? Porque aqui eu simplesmente inverti a ordem. Em vez de botar sujeito, verbo, complemento, eu coloquei o sujeito depois do verbo. Não tem problema eu trocar a ordem entre eles. Mas a gente no português, vocês vão encontrar dois tipos de frase. Ou ela vai começar com o sujeito, ou ela vai começar com o verbo. Se começar com o verbo, significa que o sujeito veio logo depois. Certo? O sujeito dessa frase aqui é isso, ó. Porque se eu perguntar o que ocorreram? Foram disputas de raciocínio e competições esportivas. Eu poderia falar, eles ocorreram. Então, as duas provas que eu tenho para achar o sujeito, eu chego a esse elemento aqui, tá? Vocês repararam que eu não coloquei o no evento como sujeito? Viram que eu coloquei isso daqui? Por quê? Vocês concordam que a expressão no evento eu posso colocar em qualquer lugar da frase? Por exemplo, no evento ocorreram disputas de raciocínio e competições esportivas. Ocorreram no evento disputas de raciocínio e competições esportivas. Ocorreram disputas de raciocínio no evento e competições esportivas. Eu não posso colocar essa expressão em qualquer lugar dessa frase? No português, só existe um tipo de expressão que pode andar em qualquer lugar da frase. Concordam que eu posso tirar esse termo também da frase? Falar sem ele? Ó, ocorreram disputas de raciocínio e competições esportivas. Posso tirar, não posso? Tudo no português que eu posso retirar se chama adjunto. Adjunto é o nome que significa termo que pode ser removido da frase. Certo? A gente tem dois tipos de adjunto no português. Um adjunto que é fixo e um adjunto que é móvel. Eu mostrei para vocês que esse termo aqui é móvel. O adjunto que é móvel é o adjunto adverbial. Tudo que vocês virem numa frase que puder ficar indo para lá e para cá, você pega assim, por exemplo, ontem eu estive na rua. Eu estive ontem na rua. Eu estive na rua ontem. Eu não posso andar com ontem para lá e para cá? Eu não posso falar simplesmente estive na rua? Quando eu falo estive na rua, já tem uma frase completa. Então eu posso retirar o onde, ontem, quer dizer. Eu posso retirar o ontem e eu posso colocá-lo em qualquer lugar da frase. Tudo que pode sair da frase é adjunto. O único adjunto que se move pela frase é o adjunto adverbial. Então, isso daqui não é um sujeito porque ele é um adjunto adverbial. A gente depois vai estudar especificamente o adjunto adverbial, tá? Mas para quem quiser anotar, adjunto é o termo que pode ser removido da frase. E ele é adverbial porque ele é móvel, ou seja, você pode colocar em qualquer lugar da frase que ele vai andando para lá e para cá. Certo? Aí olha só, gente, a gente já achou o sujeito, tá? Eu só queria explicar por que eu não botei o sujeito até o final, que eu excluí esse elemento aqui, é porque ele não faz parte do sujeito, ele pode ficar em qualquer lugar que a gente quiser colocar. Aí vamos olhar aqui agora. Nesse sujeito, eu tenho os seguintes substantivos: disputas, raciocínio e competições. Disputa é um substantivo porque é o nome que eu dou a um tipo de competição. Tudo que termina em são é substantivo. Realização, organização,
estabilização, tudo que termina em são é substantivo, tá? Então aqui é um substantivo, aqui é um substantivo. E raciocínio também é um substantivo porque é um nome que eu dou para um tipo de pensamento. Então eu tenho 3 substantivos. Só que se eu for olhar aqui, raciocínio tem uma preposição antes, então não pode ser o núcleo do sujeito. Disputa não tem nenhuma preposição aqui, então é um núcleo de sujeito. Competição não tem nenhuma preposição antes dele também, então ele também é um sujeito. Então aqui eu tenho esses 2 itens aqui, disputa e competição, são os núcleos desse sujeito. Assim como aqui recibo e comprovante também são os núcleos desse sujeito aqui. Todos entenderam? Não pode ter preposição na frente dele. A preposição impede. Vocês vão estudar por que isso com o Roberto. Então, eu não quero adiantar o que ele vai explicar, mas quando ele vai chegar em preposição, ele vai explicar por que não pode ter. Essa frase não tem complemento. Esse daqui, o ocorrer, é um verbo que a gente chama de intransitivo. O português tem um grupo de verbos que não possuem complemento. Esse é um caso desses. Então, lembra que eu falei da questão da inversão da ordem? Normalmente, quando o verbo não tem complemento, a gente tem a tendência a colocar o sujeito depois do verbo. Quase todo verbo que não tem complemento, a gente tende a fazer isso. Por isso que eu falei, começou pelo verbo, o sujeito veio depois. Porque muito possivelmente é um verbo que não tem complemento. Tranquilo, gente, até aqui? Só ver a hora. Dá tempo. Posso apagar aqui? Pode? O próximo só tem um problema, que é a questão de nomenclatura. Tá? Por quê? O terceiro tipo de sujeito determinado é o que a gente chama de oculto. Oculto é o nome que a maior parte das bancas dão para esse sujeito. A banca de vocês, especificamente, não usa o nome oculto. O que a gente chama de sujeito oculto, ele vai chamar de sujeito desinencial, certo? Vocês vão estudar também depois o que é uma desinência, tá? É o nome que eles dão, ou então eles chamam de elíptico. Elipse é você omitir uma palavra. Então, a banca de vocês especificamente não vai usar esse nome aqui. Se ele quiser que vocês achem um sujeito oculto, vai ser esse nome ou esse que ela vai usar. Tá? Os três nomes são corretos. Né? Só que em todas as provas que eu vi da banca de vocês, em nenhuma delas aparecia oculto, só aparecia desinencial e elíptico. Uma questão de escolha só. É igual, por exemplo, as provas que são feitas pela... Até a banca que deve fazer o concurso de Friburgo, que é a banca da UNB de Brasília. A gente aqui no Rio, a gente estuda uma parte, até que vocês vão ver com o Roberto, tem um pedaço da palavra que a gente chama de radical. Qualquer prova aqui vai chamar aquele pedaço de radical. A banca da UNB chama de lexema. Então, na prova que é feita por essa banca, o que a gente aprende com o nome de radical, lá vai aparecer com o nome de lexema. Só a escolha da banca botar um nome mais difícil. Não tem lógica nenhuma. Deve ser para complicar mais a vida de vocês. Então, ele é oculto, elíptico ou desinicial quando não está escrito
Olha só, quando eu olho essa frase aqui, eu escrevi: um aluno chegou com uma questão interessante, mostrou ao professor. O primeiro verbo é esse daqui. Não tem vírgula nessa primeira frase, significa que isso daqui é o sujeito. Certo? Esse sujeito tem um substantivo só, que não tem nenhuma preposição aqui. Um tem plural, eu posso falar um e uns. Então, aqui eu tenho um sujeito que é do tipo simples. Então, o verbo chegou tem o sujeito, um aluno que é simples. Quando eu vou para a segunda frase e eu pergunto, quem mostrou ao professor? Não foi o mesmo aluno? Mas eu escrevi de novo aluno aqui. Cada verbo tem o seu sujeito. O sujeito do chegou é um aluno. Pelo contexto, o sujeito de mostrou também é um aluno. Mas eu preciso escrever de novo? Não, porque eu já escrevi ali. Então, aqui, ele é um sujeito simples. Nessa frase aqui, ele é um sujeito oculto. Ele é oculto por quê? Porque, como eu já disse antes, dá para reconhecer pelo contexto. Eu não preciso escrever de novo. Eu não preciso falar. Um aluno chegou com uma questão interessante. Um aluno mostrou ao professor. É o mesmo sujeito, eu posso simplesmente colocar ele escrito numa frase e colocá-lo oculto na outra. Certo? Então, geralmente, o sujeito oculto ele vai vir assim. Ele já apareceu escrito em algum lugar, depois eu vou e só recoloco o verbo, porque subentende que é o mesmo sujeito que estava lá. Certo? Mas pode aparecer assim também, por exemplo, olha. Tem assim, ó, fiz uma prova longa. Se eu perguntar quem fez, o verbo está fiz. Se eu perguntar quem fez fui eu. Certo? Fui eu que fiz. Mas o eu está escrito? Não, mas pelo verbo eu consigo saber quem é. Então, se eu consigo saber pelo verbo e não está escrito, essa frase tem um sujeito oculto. Ele existe, eu consigo saber quem é, mas não está escrito. Certo? Alguma dúvida naquele caso ali? Não? Pode fotografar. Eu saí de perto para você se fotografar mesmo. Posso apagar aqui, gente? Pode. Eu vou botar aqui só um cuidado que vocês têm que ter, porque a nossa língua, o português, é uma língua derivada do latim. No latim, quando eu queria indeterminar o sujeito, indeterminar é você não tornar possível saber quem é o sujeito. Quando ele é oculto, ele não está escrito, mas eu tenho como saber quem é. O indeterminado não tem como eu saber quem é. Quando eu falo assim, olha, por exemplo, precisa-se de mecânico na cidade. Quem precisa? Tem como saber nessa frase? Quem está precisando de mecânico? Hã? Não, precisa ser. Se eu falo, precisa-se. Não, precisa na cidade, ó. Precisa-se de mecânico na cidade. Se tem preposição, não pode ser sujeito. Se eu falo assim, ó, deixa eu botar essa frase aqui, ó. Nessa frase, eu tenho dois substantivos. Eu tenho mecânico e cidade. Só que mecânico tem preposição. Não pode ser o sujeito. Cidade também tem preposição. Nenhum dos dois pode ser sujeito, porque o núcleo do sujeito não tem preposição. Tem como saber quem está precisando por essa frase? Não. Então isso daqui não é oculto. Isso daqui é indeterminado. Quando eu falo fiz uma prova, eu tenho como saber que quem fez fui eu.
Aqui eu não tenho como saber quem está precisando. Então, isso daqui é um sujeito oculto, isso daqui é um sujeito indeterminado. O oculto eu sei quem é, só não está escrito. O indeterminado não está escrito e eu não tenho como saber quem é. Certo? Só que tem um detalhe, que por conta de nós sermos uma língua derivada do latim, que a gente tem que ter atenção, porque tem uma regrinha, não chega nem a ser uma exceção, é uma regra do latim que existe no português até hoje. Posso apagar essa frase aqui? Pode? Vou só botar aqui, vou até botar aqui com atenção, só porque isso daqui é uma coisa que pode confundir vocês. Ó, em todas essas 6 frases que eu coloquei aqui, o sujeito não está escrito, certo? Porém, quando eu digo falei de você, se eu pensar quem falou, fui eu falei. Quando eu penso falaste de você, quem falaste? Tu falaste, não está escrito, mas está subentendido. Falou de você, quem falou? Foi ele. Falamos de você. Quem falamos? Nós. Falastes de você. Quem falastes? Vós. Falaram de você. Seria eles. Certo? O que está subentendido aqui são esses elementos aqui. Certo? No latim, quando o verbo ficava na terceira pessoa do plural sem o sujeito escrito, isso era um sujeito indeterminado. Essa regra permanece no português até hoje. Ou seja, na língua portuguesa, esses daqui são chamados de sujeito oculto. Especificamente, esse daqui não é chamado de sujeito oculto. Isso daqui é chamado de sujeito indeterminado. Como eu falei, isso é uma herança do latim na língua portuguesa. Porque no latim era assim, se eu colocasse o verbo na terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural é o eles, e não estiver escrito, no latim isso era um sujeito indeterminado. No português também é assim. Certo? Então, se eu digo assim, olha, compramos um livro, sujeito oculto. Compraram um livro, sujeito indeterminado. Tá? Limpamos a sala, sujeito oculto. Limparam a sala, sujeito indeterminado. Tá? Se o que está oculto, se o que está subentendido é até o vós, é oculto. Se o que está subentendido é o eles, já não é mais oculto, é indeterminado. É aquele tipo de coisa que assim, por que que é assim? É assim só porque é. Não tem nenhuma explicação lógica. É uma regra do latim que a gente manteve no português até os dias de hoje. Certo, gente boa? Alguma coisa que eu falei alguém não entendeu? Como eu falei com vocês, gente, se vocês tiverem dúvida durante a semana, às vezes leu e não entendeu, eu deixei meu telefone aqui na última semana, podem me mandar dúvida pelo WhatsApp também, que eu não respondo imediatamente, porque eu estou dando aula o dia inteiro, mas quando eu chego em casa à noite, às vezes eu vou responder assim, 11 horas da noite, mas eu respondo.
Tá? Então pode usar e abusar, pode encher o saco. O máximo que vai acontecer é mandar no sábado, eu vou estar bêbado, vou responder no sábado, domingo de manhã. Porque eu sou boêmio, então eu gosto de beber, gosto de encher a cara, então sábado à noite não é um dia bom para me encontrar sóbrio para responder coisa, não. Mas domingo de manhã eu respondo. Tá? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, não precisa ter vergonha não, pode perguntar. Tá? Pode ser a dúvida mais boba do mundo. Às vezes pode ser bobo para vocês, mas não é uma dúvida boba. Só não deixem dúvida acumular. Como eu falei, a gente está no comecinho da matéria, tem muita coisa para a gente ver ainda. Se acumular alguma dúvida agora, vira uma bola de neve difícil de resolver. Tá? Tudo certo, então? Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê semana que vem de novo. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?